A paz e a graça do nosso Deus esteja sobre você que ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao meu e também pode ser o seu canal DNA Bíblico. Canal esse, como sempre falo, tem como propósito expor o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e todos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E se você não é inscrito, se inscreva, não custa nada. E você que já faz parte da família DNA Bíblico, curta, comente e compartilhe. E hoje continuaremos falando sobre as 5 solas. Já falamos sobre somente as Escrituras, somente a fé, e hoje estaremos falando sobre sola gratia, ou somente a graça. O que significa isso, Gilberto? É isso que estaremos falando hoje. A minha oração é que esse vídeo venha ser bênção para a sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha visitar a sua casa, venha visitar a sua família. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Por que Deus salvaria alguém como eu? Essa é uma pergunta que deve ser feita por qualquer um que foi alcançado pela graça de Cristo. Podemos afirmar que a resposta não está nos méritos humanos, nem em boas intenções, nem qualquer esforço religioso, mas unicamente na graça soberana de Deus. Sola gratia, ou somente a graça, é uma das 5 grandes declarações da Reforma Protestante. Proclama que a salvação é inteiramente uma dádiva gratuita, imerecida e irresistível concedida por Deus aos pecadores. Em tempos em que muitos tentam barganhar com Deus através de boas obras, rituais e performances espirituais, somos convocados a retornar à essência do Evangelho, que nada mais é do que a salvação é pela graça de Deus aos pecadores. Quando olhamos para a Bíblia, pensamos que a graça de Deus só foi oferecida no Novo Testamento. Isso é um engano, porque podemos sim ver a graça de Deus dispensada no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6, que diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Porém, é no Novo Testamento que essa graça bendita alcançou o seu ápice na cruz de Cristo. Veja o que diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, nenhuma parte da salvação pertence ao ser humano, mas é uma obra exclusiva da graça de Deus. Veja que o profeta Jonas, quando estava no ventre do peixe orando, declarou, Jonas 2, versículo 9, que diz assim: A salvação pertence ao Senhor. Outra passagem também que nos mostra que a salvação é uma obra exclusiva de Deus é em Lucas capítulo 18, 26 e 27, que diz assim: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. As palavras de Cristo, a salvação é impossível para o homem porque ele se encontra em um estado de morte espiritual. Portanto, a salvação tem que partir da iniciativa divina, ou seja, Deus toma o primeiro passo, Deus toma a iniciativa para redimir, por meio da sua graça, a salvação dos homens. Apesar dos perigos de morte e as ameaças de excomunhão, os reformadores não se calaram e clamaram contra o ídolo do orgulho humano, declarando somente a graça. Lutero, ao estudar as Escrituras, redescobriu a verdade que liberta. A graça tem esse nome porque não é comprada, nem trocada e nem recebida por dinheiro, sem valores. Isso se deve pela condição do ser humano que Paulo declara lá em Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa doutrina anula a vanglória humana e exalta a misericórdia divina. O pecador não ajuda a Deus na salvação, pelo contrário, é Deus que age, resgatando, transformando, sustentando pela graça e somente pela graça. Lembre-se que essa graça não somente salva, mas ela nos sustenta e nos faz perseverar até o fim. Veja que Paulo escreve em 2 Coríntios 2,19 e em Filipenses 2,13, que diz assim: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Precisamos entender que a graça é muito mais do que o favor, é o poder de Deus que transforma o coração humano, produzindo arrependimento, fé, santificação e esperança. Aquele que foi alcançado pela graça não permanece o mesmo. Pelo contrário, essa graça conduz o cristão a uma vida de humildade, gratidão e total dependência do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que podemos concluir é que a doutrina da sola gratia, ou somente a graça, não nos deixa esquecer que tudo que o cristão tem, é e espera vem unicamente de Deus. Não há espaço para orgulho, comparação ou vanglória espiritual. O Evangelho da graça divina nos coloca de joelhos, reconhecendo que somos devedores eternos da misericórdia de Deus. Por isso, o cristão é chamado a viver como quem foi resgatado, com um coração grato, vida piedosa e uma fé firme naquele que nos amou quando ainda éramos pecadores. Diante de tudo que foi dito, eu lhe pergunto: você tem experimentado na sua vida, de uma maneira pessoal, a graça de Cristo? Ou você tem vivido ainda tentando provar que é digno ou merecedor de algo de Deus? Nunca se esqueça, a graça não se compra, a graça não se conquista, a graça não se barganha e nem se merece. A graça é concedida gratuitamente por um Deus que ama salvar pecadores. Por isso dizemos, somente a graça, ontem, hoje e eternamente. Que o Deus de graça em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. E que esse pequeno estudo, que essa pequena exposição leve você a viver uma vida de gratidão unicamente por essa graça maravilhosa. Você tem experimentado a graça de Deus? Se sim, glorifique a Deus e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam conhecer a graça desse Deus maravilhoso. Fique na paz do Senhor.